nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia do quinto domingo da Páscoa. Cada vez mais nos aproximamos de Pentecostes e devemos de ver que a força do ressuscitado deve de gerar em nós esta vida no Espírito, esta vida nova. E tudo nos encaminha para este encontro verdadeiro, para este encontro com Cristo, nos abandonando no seu amor. E a primeira coisa que nos é apresentada hoje no Evangelho é justamente o amor. O amor verdadeiro que desmascara o falso amor. E a porta de entrada da nossa meditação é justamente o Evangelho. Evangelho que escutamos um trecho justamente na Quinta-feira Santa. Nos diz São João, no seu capítulo 13, estamos no discurso da última ceia de Jesus no Evangelho de São João. É tão importante que São João dedica 4 capítulos justamente para este discurso da última ceia. Ele não nos apresenta como foi o relato da última ceia, mas sim o lava-pés e todo o discurso de Jesus. E dentro de tudo isso, nos parece até estranho como estamos voltando a meditar a última ceia, a paixão do Senhor, sendo que o Evangelho deveria de nos apresentar neste tempo da ressurreição justamente um dos textos da ressurreição de Jesus. Compreenderemos se enxergarmos o seguinte: o Evangelho de São João, nos 4 capítulos que se dedicam à ceia, a última ceia de Jesus, nos coloca justamente o testamento de Jesus para nós. E nós, quando lemos o testamento de alguém na vida, quando a pessoa morreu, para fazermos memória e termos aquilo que a pessoa nos deixou como sua última vontade, algo para que nós possamos aplicar, respeitar e viver. É assim que devemos de compreender o que hoje o Evangelho quer nos dizer, assim como nos próximos domingos. Tudo aquilo que o Senhor nos deixou e que pede que nós vivamos, pratiquemos e coloquemos em prática tudo aquilo que nos ensinou neste testamento do seu amor. Inicia São João dizendo: depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus. Então o Evangelho começa nos dizendo justamente da saída de Judas. Recordemos o que aconteceu antes. Jesus está discursando, já lavou os pés dos discípulos. Pedro não queria que lavasse seus pés. E disse que um daqueles iria trair e questionam: quem será, Senhor? Justamente João questiona o discípulo amado. E ele diz: aquele a quem eu der o pão embebido. Assim fez Jesus. E a nossos olhos, parece que Jesus, de certa forma, denunciou Judas, e não foi bem isso. Devemos de compreender o sentido desse gesto, apesar que não meditamos na Quinta-feira Santa, ao menos comigo neste ponto. Esse gesto de mergulhar o pão naquela mistura amarga que tinha e dar à primeira pessoa, demonstrava que aquela pessoa era a mais importante de todas. Se oferecia justamente ao hóspede mais importante. E para Jesus, naquele momento, Judas era a pessoa mais importante, porque era o que podia se perder definitivamente. E nesse gesto demonstrava o amor para com aquela pessoa importante. E nesse gesto de amor, Jesus ainda procurava amá-lo, salvá-lo.
Na última ceia, Jesus está demonstrando, como vai dizer também a nós no Evangelho de hoje, todo o seu amor para a salvação de Judas. Porém, devemos de recordar, nem mesmo Jesus conseguiu salvar Judas Iscariotes. Olhemos aquilo que aconteceu. Vejamos o amor de Jesus para com Judas Iscariotes, para com Pedro e para com cada um de nós, como todas as leituras hoje vão nos colocar esta meditação. Poderíamos ver que somos levados uma vez mais na última ceia do cenáculo para escutar as palavras sacras, a última vontade de Jesus, que é a salvação de todos. Nós sabemos que nem todos vão se salvar. Judas se torna aqui o filho da perdição. Ao sair, Judas disse João, e era noite. O era noite não indica o que acontecia lá fora, mas sim o estado de espírito. As luzes já não conseguiam mais iluminar. A luz, que é Deus, não conseguia mais iluminar Judas. Judas não é mais capaz de compreender. E aqui vemos o risco do que aconteceu com Judas e com Pedro, e a reação que podemos ter enquanto Judas e enquanto Pedro. Queriam impor a Jesus o seu modo de ver as coisas, a sua mentalidade. E devemos de ver que não é assim que as coisas funcionam. Somos nós que devemos de nos render ao Espírito Santo para que ele nos conduza e não querermos conduzir Jesus como queria Judas e Pedro. Ambos fizeram coisas semelhantes. Porém, Pedro se arrepende, Judas não. Devemos ainda de ver que a saída de Judas mostrou a saída da luz. As trevas entram agora. O risco que também nós temos se nos afastamos de Jesus. Se nós queremos impor as nossas vontades a Deus e não viver a sua vontade, como nós rezamos no Pai Nosso, e muitas vezes não prestamos atenção e rezamos da boca para fora. Ao longo das próximas semanas, escutaremos cada domingo um trecho da última ceia. E devemos de nos questionar, de olhar tudo isso também no nosso interior, a nossa relação com Cristo, a nossa relação com Jesus, com o seu amor. Devemos de ver que desde já, agora vamos continuar a leitura e a meditação, nós devemos de ler a partir da nossa amizade com Jesus, do nosso amor verdadeiro ou não para com Ele. Judas, para nós no Evangelho, é o exemplo de anti-amor. Por quê? Porque não dialoga verdadeiramente com Cristo e não aceita a sua vontade. Sigamos, disse Jesus. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Vemos que com a saída de Judas, ao invés de Jesus falar sobre sofrimento, perda, aquilo que vai causar Judas na separação, poderíamos dizer, do rebanho, por entregar Cristo, todos fugirem, Jesus fala em 2 versículos 5 vezes a palavra glória. 5 vezes. Em 2 versículos. No momento da traição, Jesus fala de glória. Que contradição! E nos mostra aqui que nós devemos de compreender o que é a sua glória. A glória de Jesus não é a nossa glória. Não é a glória que nós pensamos e queremos no mundo.
A glória do mundo é justamente a vanglória. Por quê? Porque querer aplauso, reconhecimento, Jesus mostra que a verdadeira glória está no amor. Como vai seguir o evangelho de hoje dizendo? O amor ao Pai, o amor verdadeiro, que implica sacrifício, é a glória. Devemos de compreender isso. Um pai e uma mãe que não se sacrificam por seu filho, não amam. Um sacerdote que não se sacrifica pela sua comunidade, não ama. O amor exige sacrifício, implica sacrifício da parte de quem ama. E o amor aqui exige reciprocidade, porque o amor que Jesus vai falar é justamente o ágape. O amor que é o amor perfeito, supera o filia, que é o amor de uma mera amizade, o amor imperfeito e humano. Então Jesus fala nesta glória, no momento da sua traição. Jesus diz isso à comunidade. E glória significa o quê? Significa aquilo que é consistente, que é pesado. É a manifestação do amor de Deus em Cristo na história. A glória significa como a palha e o trigo. A palha, por ser leve, ao ser assoprada, o vento leva. O trigo, por ser pesado, se mantém. Isto é glória no Antigo Testamento, é isso que Jesus está falando. Daquilo que fica, do amor que restará. Esta é a glória, a manifestação de Deus no amor, na história, através de seu Filho. E Jesus diz que por pouco tempo estaria ainda fisicamente com eles. E deixa um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Depois, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Primeiramente, Jesus disse filhinhos. É um tratamento de família. Nos trata como família, mas também essa palavra significa crianças. Não é somente filhinhos. Recordemos, Jesus nos considera como seus irmãos, mas ao dizer filhinhos, chama, diz a cada um justamente crianças. Por quê? Porque para onde ele vai ainda não vamos, não estamos prontos para ir, como bem escutamos no Evangelho. Por que não estamos prontos? Porque nós ainda não amadurecemos no amor. Nisso, Jesus orienta os seus discípulos e reconhece ainda a infância espiritual na qual se encontram. Ainda não é o momento deles seguirem a Jesus para onde ele vai. O novo mandamento que Jesus nos dá é um mandamento que não deveria de existir. Por quê? Porque nós devemos de olhar quem exige como mandamento amar. Amar não deveria de ser um mandamento. Amar é algo que deveria de ser natural para nós. Mas Jesus nos mostra aqui o verdadeiro amor. Jesus mostra que vive numa dimensão de amor que os discípulos ainda não conseguem viver. E Jesus coloca o mandamento do amor para contrapor a mentalidade legalista de lei dos 10 mandamentos. Ora, nós devemos de compreender que o amor não se ganha, o amor é oferto, o amor é gratuito, o amor é doado. E por isso nós devemos de olhar que este mandamento que Jesus dá e que está presente em todo este capítulo também passa pelo lavar dos pés, que nos mostra o que Deus nos serve por primeiro. E por isso nós também devemos de servir. O amor implica em servir. Jesus nos pede um amor sem si. Se me amar, eu vou amar. Sem um mas, porém, todavia, não é bem assim que eu devo de amar o outro. Jesus
Pede este amor incondicional, como Deus tem um amor incondicional para conosco, doado a todos, até mesmo aqueles que vão entregá-lo, até mesmo aqueles que vão negá-lo, abandoná-lo. Deus nos ama de forma incondicional. A glória dele é o amor ágape, que já meditamos longamente semana passada e vemos agora a catena que liga um domingo ao outro. Este amor que meditamos semana passada, Deus dá a todos e pede que nós também vivamos de forma plena. Mas este amor é um amor sobrenatural, não é um amor único e exclusivamente nosso, a caridade, o ágape. Este amor, como dizia, exige reciprocidade. E é necessário para isso a graça que vem pela vida de oração e pela fé. Se não temos uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, onde pedimos também esta graça de amarmos, onde pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, nós não conseguiremos amar verdadeiramente como devemos amar. Nós devemos de compreender que Jesus nos pede que amemos a Deus no irmão. E este amor no irmão, como veremos também ao longo das leituras, e já está implícito aqui naquilo que Jesus diz, do modo que eu vos amei, assim também deveis amar-vos uns aos outros, é um amor que busca salvar o outro. É o ágape que meditamos semana passada. É o ágape que tantas vezes disse, porque experimentei o amor de Deus em minha vida. Este mesmo amor me impulsiona a servir a Deus nos irmãos para que o meu irmão se salve. E temos amado como Jesus nos mandou, temos crescido no amor, e com este mandamento novo, devemos de compreender o antigo, por isso o Antigo Testamento, porque o antigo demonstra algo de precioso. Quantas coisas antigas temos hoje que são preciosas e valem tanto? Quadros, obras, coisas, as primeiras a serem fabricadas que ainda existem e que estão no museu, valem uma fortuna. Então devemos de ver que o antigo não é descartado, mas o que o Senhor quer dizer com o novo? Que com o novo mandamento, com o novo que Jesus nos ensina no amor, ele demonstra o como devemos de viver os 10 mandamentos. Com este, como dizer, com este amor, e não como lei que me foi imposta. É assim que o Senhor pede que nós vivamos agora os mandamentos. A medida do amor é a novidade. Amar já estava sendo pedido por Deus desde antes, mas agora muda a medida do amar. Devo de amar como Jesus me amou, entregando sua vida para minha salvação. Assim também eu devo de entregar minha vida para ajudar que o outro se salve como instrumento na mão de Deus. Então o amor é um amor que serve, um amor que perdoa, um amor que renuncia a si mesmo, ao seu egoísmo, ao pensar somente a sua vontade. Um amor que reconhece Jesus no outro. E assim devemos de compreender que o amor é uma escolha, é uma decisão. Eu escolho servir, eu escolho perdoar, eu escolho me renunciar. E temos vivido o amor. E assim Jesus faz o quê? Dá a sua vida para salvar. Nós também devemos de dar a nossa vida salvando e realizamos esta obra que Jesus confia a cada um de nós. Não é fácil amar como Jesus nos pede, irmão e irmã, mas ali está em jogo o nosso ser cristão, porque Jesus encerra dizendo isso: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A medida do amor é a medida com que ele nos amou, fazendo tudo para que nos salvemos, para que o outro se salve. Devemos de reconhecer, não nos salvamos sozinhos. É Deus que nos salva, é a sua graça, mas também devemos de viver em comunidade para ajudarmos uns aos outros a nos salvarmos.
Nós temos vivido assim, como o Senhor nos pede? Devemos de compreender mais uma vez que este novo mandamento, a capacidade de amar como filhos de Deus, é uma capacidade sobrenatural, divina, que só conseguiremos à medida que buscamos nos entregar a Cristo, viver aquilo que Cristo nos pede. E que os 10 mandamentos são para nós como degraus de uma escada, que vividos neste amor com o qual Jesus nos pede para vivermos, nós vamos subindo degrau a degrau para chegarmos à perfeição do amor que Jesus nos pede, que Jesus nos ensina. E este novo mandamento indica uma qualidade diversa, porque exprime o cumprimento de todos os mandamentos precedentes. E por isso é capaz de gerar uma comunidade nova. E compreendamos que esta glória que Jesus fala no Evangelho vai continuar na igreja através do ágape, através do amor que Jesus deixou e que nós devemos de viver. E o quanto nos esforçamos, irmãos e irmãs, para viver como verdadeiros discípulos do Senhor, como aqueles que amam, como o discípulo amado, o discípulo perfeito. Passemos brevemente, aliás, passemos pela primeira leitura. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Paulo e Barnabé estão ainda na primeira viagem missionária. Devemos de recordar que é a comunidade que evangeliza, mesmo quando envia somente 2 representantes. Eu não evangelizo sozinho. Eu represento uma comunidade de fé, como Paulo e Barnabé. Este é o final da primeira viagem, onde eles estão, como vimos, voltaram, retornando para fortificar as comunidades que fundaram. Eles foram escolhidos e enviados pela comunidade onde estavam, justamente dentro de uma liturgia, dentro de uma missa. O Espírito Santo havia pedido: separem para mim Paulo e Barnabé, porque devem de ser meus instrumentos. Então, agora, voltam para a cidade onde foram caluniados, perseguidos, expulsos, como ouvimos semana passada. E o que fizeram eles? Mesmo passando por toda a dificuldade, expandiram a igreja. Jesus é quem vivifica, orienta, sustenta, guia a igreja. O Senhor a conduz pelo Espírito Santo. Escutemos ainda, encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Recordemos o que disse na meditação do Evangelho: o amor exige sacrifício, sofrimento. Então, Paulo e Barnabé aqui estão dizendo aquilo que viveram passando por estas comunidades, onde agora estão encorajando, como recordamos, a perseguição, tudo aquilo que sofreram por causa de Cristo. E, mesmo parecendo que não restaria nada ali, restou uma pequena comunidade. E ali designaram presbíteros, sacerdotes, para que pudessem fortificar a comunidade com sacramentos, com a fé, com orações e jejuns. Eles os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Psídia, chegaram a Panfília, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para a Atália. Dali desembarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. É lógico que se reuniram com a comunidade para contar. Foram 3 ou 4 anos de missão que os dois fizeram, Paulo e Barnabé. Porém, onde parecia não haver nada, onde foram perseguidos, caluniados, onde aconteceu todo o sofrimento, o cristianismo cresceu. O cristianismo pôde se desenvolver. Por quê?
porque a igreja não é uma instituição meramente humana, mas é divina. Ela vive da vida de Cristo. A força de Cristo que nos é dada pelo Espírito Santo é o que sustenta a igreja. Não bastam os homens tentarem governar a igreja, iluminarem a igreja com a sua pseudo-sabedoria humana. É o Espírito Santo, é Cristo, quem a sustenta, quem a fortalece. Como a seiva de uma planta, o Espírito Santo dá a força de Cristo a nós para que possamos exercer aquilo que Jesus nos pede. Vemos que os apóstolos sofreram por todos os lugares e também nós devemos de realizar a missão a eles confiadas. Por amor a Cristo, recordemos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque amamos os demais e queremos que também eles se salvem, mesmo que alguns venham a se perder como Judas, recordemos, Jesus fez de tudo para que Judas se salvasse, demonstrou o seu amor. Ainda na última ceia, demonstrou: Judas, eu sei que você vai me trair, mas eu te amo e eu quero te salvar. E Judas se negou a aceitar o amor de Cristo. Então nós também devemos de recordar que hoje se tem um martírio em muitos países de sangue, mas nós, muitas vezes, o que sofremos é o martírio moral, a marginalização por sermos cristãos, por vivermos a fé em Jesus, por vivermos a santidade. Mas isso não deve de nos desanimar. Devemos de, como Paulo e Barnabé, seguir em frente na missão que o Senhor nos confia, não importa o que nos aconteça, para que nós nos salvemos e também nossos irmãos e irmãs se salvem. Não devemos de ter medo de anunciar. Devemos de seguir em frente, sabendo que os desafios nos esperam. Mesmo onde parece que nada vai frutificar, recordemos a leitura de hoje. Alguns discípulos ficaram, na volta os reencontraram. E eram poucos, porém, eram fiéis. Não importa o número, mas que sejam fiéis à vontade de Deus. Assim, também nós devemos de sofrer e passar pelos desafios necessários para que salvem as almas, recordando também Curadars, que uma vez um grande pecador chegou, confessou seus pecados e ele deu uma pequena penitência a este pecador público. E ele perguntou: Padre, mas com tudo isso que eu fiz, somente essa simples penitência? Deixa que o resto faço eu. Também nós devemos de nos penitenciar e de sofrer pela salvação dos demais. Mas o temos feito? Nos esforçamos? Enquanto temos nos empenhado em realizar a missão de amar como Jesus amou? E recordemos, só é possível amar-nos uns aos outros porque Jesus nos amou por primeiro. E se nós não amarmos a Jesus, se não tivermos este encontro com Ele, esta intimidade, essa busca constante de intimidade com Ele, será impossível para nós realizar o mandamento que o Senhor nos deixou. O Salmo diz: Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. E, ao final do Salmo, escutamos: Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso, vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Nós devemos de narrar, diz o versículo anterior, espalhar estes prodígios. Tudo aquilo que o Senhor realizou, o amor de Deus deve de se espalhar pelo mundo, como também veremos agora na segunda leitura, onde somos levados ao último capítulo do Apocalipse de São João. E diz: Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tenhamos em conta, antes, no capítulo, alguns capítulos do Apocalipse, nos mostram duas cidades que mostram duas faces da mesma humanidade: a Babilônia e a Jerusalém Celeste. Uma é a prostituta e outra a esposa. Essas são as duas faces da humanidade que nos acompanham. Uma delas, a Babilônia, se vende por interesse. A outra, a Jerusalém, a esposa,
se doa por amor autêntico. E aqui está Jerusalém Celeste, a cidade nova, a cidade santa. E nós devemos de nos questionar com qual amor temos amado o Senhor, com este amor de esposa, este amor que se doa, ou o amor sem interesse algum, um amor interessado, que se vende por qualquer coisa, e não é um amor a Jerusalém Celeste, mas um amor às coisas desta terra. Devemos de compreender que o amor à obra do Cordeiro imolado, que vimos no Evangelho, faz passar da Babilônia a Jerusalém, da prostituta à esposa. E esta é a face que nós devemos de viver, a face da esposa de Cristo. Mas é esta que vivemos? Nós devemos de nos questionar, porque muitas vezes nos apegamos tanto a este mundo e às coisas terrenas que não vivemos como a esposa de Cristo, que o Senhor nos pede. Ainda devemos de ver que é uma Jerusalém que desce do céu à terra. Um novo mundo que desce à nossa realidade, que já pode ser vivido conforme nós nos deixamos iluminar por Deus e deixamos que Deus nos guie através de seu Espírito Santo, através de seu amor, da vida nova que ele nos propõe. Então não é somente uma questão daquilo que ocorrerá na eternidade, mas daquilo que já acontece em nós, se nós vivemos o que o Senhor nos chama a viver, o amor autêntico a Ele, a vida nova que Ele nos dá. E temos vivido assim, nesta nova Jerusalém? Como vemos já neste versículo, mas sigamos, vamos para o segundo versículo e meditamos. E a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu esposo. Vemos então que tudo será transfigurado. A terra e o céu já não são iguais. São transformados pelo amor de Deus. O mar não existe, o mar é o símbolo do mal que foi derrotado. Todo o mal foi derrotado. Nós devemos de seguir o texto ainda. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aqui devemos de compreender que no céu nós viveremos uma vida nova. Mas até lá, para nós, existirá a luta, o combate, o pranto. Até lá, passaremos por escândalos, por sofrimentos. Se nós buscamos a Deus, devemos de compreender que será uma contínua luta, uma contínua transformação, uma busca incessante de Deus para que se realize este novo céu e esta nova terra na eternidade em nós e que começamos a experimentar isso em Deus nesta vida. Devemos de ver que os que sofreram por Cristo no amor estão nos céus. Não haverá mais nem luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Então isso, no céu, estão aqueles que lutaram, combateram para viver a santidade, a vontade de Deus em suas vidas. E vemos que não haverá mais lágrima, por quê? Porque o amor de Deus enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais sofrimento, porque o amor de Deus já transforma a lágrima nesta vida em alegria. Já enxuga as nossas lágrimas, se nós compreendemos e vivemos. E quanto temos compreendido e vivido este amor? Encerra o texto de hoje. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Novo mandamento, nova todas as coisas. Se vivemos tudo aquilo que Jesus nos deixou, com a sua vida, com seus ensinamentos, com os sacramentos, recordemos, Jesus na última ceia diz que deve de partir, para que agora a sua presença seja de uma outra forma, uma forma sacramental.
Se nós vivemos tudo isso de maneira plena, buscando conhecer cada vez melhor, cada vez mais tudo aquilo que o Senhor nos pede, também nós permitimos que aconteça em nossas vidas o fazer novas todas as coisas, porque também nós somos novos, no amor em Deus, no amor a Deus, naquilo que o Senhor nos chama. E estamos dispostos? O quanto temos nos sacrificado por amor? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais compreendermos o amor de seu Filho por nós. E vivendo neste amor, também nós passemos a amar a todos os nossos irmãos e irmãs, como Cristo pede a cada um de nós, para que, vivendo este amor sem medida, incondicional, possamos, assim, viver esta vida nova, transformada, para um dia chegarmos à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vossa vida, todas as bênçãos e graças do céu e tudo aquilo que vos pertence. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.